Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu vou replantar a minha Monstera variegata em um novo vaso com um novo substrato para favorecer o crescimento dessa planta aqui. Eu espero que você goste desse conteúdo. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de curtir o meu vídeo. Se você está chegando aqui no canal por agora, seja muito bem-vinda e bem-vindo e se inscreva para você sempre estar por dentro dos novos conteúdos que eu lançar aqui para você. Lembrando que eu já lancei um vídeo aqui no canal contando como eu cuido da Monstera deliciosa, a costela de Adão, dentro de casa sem nenhum segredo e sem dificuldade. Se você ainda não assistiu esse vídeo e quer conhecê-lo, vou deixar ele para você na tela final para você assistir assim que terminar esse vídeo aqui. Então a Monstera deliciosa que eu vou replantar é essa planta aqui, ela ainda é jovem, por isso ela tem as folhas pequenas, ainda não tem recortes como a costela de Adão tradicional, mas a planta vai crescendo e vai se desenvolvendo e também vão surgindo aqueles rasgos nas folhas e também os furinhos, que são muito característicos da Monstera deliciosa. Eu decidi replantar essa planta aqui então para oferecer mais espaço e um substrato de mais qualidade para ela se desenvolver. Então o substrato que eu vou usar aqui é a receita do substrato que eu já ensinei aqui no canal, que é a minha receita de substrato especial para todas as plantas terrestres, as aráceas, as plantas que precisam de terra mesmo para se desenvolver, até mesmo as hemiepífitas. Então se você ainda não conhece qual é a minha receita de substrato, vou deixar para você o link desse vídeo também na tela final para você saber qual é essa mistura aqui que eu uso e que favorece muito o crescimento e a manutenção das nossas plantas, porque sim, o substrato também é muito importante para a saúde e o desenvolvimento das plantas, assim como o sol que elas recebem, a rega e também a adubação. Substrato também é uma parte muito importante no cultivo das nossas plantas. O vaso que eu vou usar para replantar a minha monstera é esse vaso aqui. Ele tem mais ou menos uns 18 centímetros de boca por mais uns 17 de altura. Ele tem muitos furos embaixo e é um vaso já bem maior do que o vaso em que a planta está atualmente. Então já é diferente e a gente pode ir aumentando o tamanho do vaso gradativamente com o crescimento da planta. É isso que eu quero fazer. Eu até tinha pensado em plantar em um vaso maior, mas decidi plantar nesse aqui mesmo, porque é melhor inclusive ir aumentando o tamanho do vaso aos poucos para não ter nenhum problema, porque quanto maior o tamanho do vaso, mais água ele acumula dentro dele. Então a gente é melhor ir aos poucos, com calma e paciência, para não ter nenhum problema no meio desse processo. Decidi não fazer camada de drenagem com argila expandida, porque acho que aqui não é necessário. Vou colocar somente essa manta aqui, esse pedaço de tecido que é um TNT aqui no fundo do vaso. Pode usar qualquer tipo de tecido, outros tipos de materiais, até mesmo uma folha de papel ou de jornal, que a intenção aqui minha é só fazer uma barreira para que o substrato não saia pelos furinhos do vaso quando eu molhar a minha planta. Então, coloquei aqui esse tecido e já vou começar a colocar o substrato. E aí eu vou colocar já um pouco do substrato aqui no fundo do vaso. Vou ir completando aos poucos. Esse substrato que é muito bom, ele é muito favorável ao crescimento dessa planta, porque ele é solto, sabe? Ele é poroso, aerado e ele favorece muito o crescimento das raízes da planta. E raízes saudáveis também geram uma planta com folhagens muito saudáveis. Então, por isso é a importância de um substrato de qualidade. Ó, vou colocando aqui até um certo nível, mais ou menos até quase a metade do vaso, considerando o tamanho da minha planta. Ó, tá feita então uma forração aqui, uma caminha. E eu vou tirar a minha planta do vaso onde ela está atualmente. Eu vou tirar ela aqui, aí a gente dá umas apertadinhas na lateral do vaso. Tomba a minha planta, seguro e solto. Ó, o substrato que ela tá também é um substrato bem solto, poroso, tem uma raiz aqui bem visível. E eu vou desfazer um pouco desse substrato aqui, ó. Com cuidado, com delicadeza, porque eu não quero prejudicar as raízes da minha planta. Monstera deliciosa variegata é uma planta um pouco mais sensível e é por isso, inclusive, que a minha tem um pouquinho de manchas aqui nas folhas. Eu vou tirar a maior parte desse substrato, sabe? Vou tirar o máximo que eu conseguir e vou oferecer um novo substrato para a minha planta. É isso que eu quero fazer, tá? Ó, então vou tirando aqui com cuidado, com delicadeza, para não machucar as raízes da minha planta. Eu também acho que eu não vou tirar até o final, sabe? Eu vou deixar um pouquinho
para não tirar totalmente essa terra de onde a minha planta já está, sabe? Então, ó, eu tiro o máximo que der, mas não vou tirar tudo. Ela também não tem muitas raízes assim, então até mesmo por isso não fazia sentido eu plantar em um vaso que fosse muito grande, sabe? Ó, então pronto. Já tirei o máximo que eu poderia aqui, que eu me sinto seguro para fazer, né? E agora eu posso colocar até mais substrato aqui dentro do vaso, onde eu vou plantá-la. E com todo cuidado eu vou colocar a minha planta. Vou colocar substrato até mais em cima mesmo, porque tem poucas raízes aqui, né? E ó, e assim a gente vai. Vou colocar, então, vou manter esse tutor que ela já está com ele aqui. E coloco a minha planta com cuidado, gente. Esse trabalho aqui é um trabalho de delicadeza, né? A gente tem que ter delicadeza com as plantas quando são mais jovens, mais sensíveis. Então, tô colocando e vou ir completando com mais substrato. Aqui não tem segredo, é só um plantio básico mesmo. Vou completando, preenchendo as laterais, não aperto esse substrato aqui, deixo ele bem soltinho mesmo, porque isso contribui também para a aeração do solo, para a oxigenação das raízes da planta, e isso também favorece a saúde da minha planta em geral, ó. Tô colocando, eu dou uma batidinha aqui no vaso só para o substrato se organizar por si só, sem apertar. Caso a muda fique um pouco bamba, né, um pouco tombando, balançando, a gente pode sim apertar, mas aqui eu não senti essa necessidade, então não precisa fazer isso. Vou organizando, vou colocar o substrato até um pouco mais para cima, porque quando eu molhar a minha planta, ele também vai abaixar. Então, é isso, ó. E aqui, acho que já finalizei. Tá tudo certo, agora vou regar a minha planta, porque plantou tem que regar, né? E também já vou manter a adubação normalmente, mantendo todos os cuidados, né, em dia para contribuir para o crescimento dessa planta aqui. Ó, então, tá tudo certo. Já replantei minha monstera deliciosa variegata. Depois também eu vou fazer uma camada com musgo sphagnum aqui na superfície do meu vaso, porque ele contribui para que quando eu regar a planta, quando eu molhar aqui a terra, não respingue partículas de substrato nas folhas da minha monstera deliciosa variegata, porque as partes variegatas são um pouco mais sensíveis e respinga a terra, elas mancham, elas queimam com mais facilidade. Então, esse é um cuidado também necessário e é importante a gente fazer com essa planta. É interessante porque também contribui para uma boa manutenção e um bom cultivo dessa planta aqui. Então esse foi o replante da Monstera variegata. E esse então foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar o replante dessa maravilhosidade aqui. Eu também faria um vídeo específico sobre a atualização do crescimento dessa planta aqui e também sobre os cuidados necessários e algumas dicas especiais para essa planta aqui. Hoje já foi uma parte desse conteúdo com uma receita de substrato especial para essa planta que eu tô deixando o vídeo dele para você na tela final para você assistir caso ainda não tenha assistido. Obrigado por você estar aqui. Se você chegou até aqui o final do vídeo, não esqueça de curtir o meu vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos que eu lançar por aqui para você. Um abraço para você e até o próximo vídeo.